Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É com muito carinho, é com muito orgulho que eu chego na sua residência. Me delicio de um gostoso cafezinho, mas em especial lhe mantenho sempre bem informado. Porque essa é a nossa função, para você que está em casa, você que está obedecendo às determinações daqueles que entendem de saúde e ficando em casa. A produção do programa Café com Leite busca os melhores profissionais para conversar com a gente e te manter sempre bem informado. Hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos conversar com o Dr. Irã Melo, ele que é administrador de empresas e é pós-graduado em Controladoria e Finanças. E olha só o nosso tema, recuperação judicial. Você não perde por esperar. Doutor Irã, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa para falar de um tema muito em voga, né, que é a recuperação judicial. Quero lhe desejar boas-vindas aqui ao nosso programa. Muito obrigado antecipadamente pelo seu aceite. Obrigado, Leite. Obrigado pelo convite. E fiquei muito feliz, mais ainda em saber que eu negociava com vocês em 2006, 2007, não sabia, né? Pois é. Aí a Cosmo ajuda a gente a se encontrar. E esse tema, recuperação judicial, é algo extremamente interessante. Nós vamos tentar ajudar as pessoas a entender o que é o processo. Eu quero que você fique à vontade para questionar as perguntas e eu puder contribuir. Pois vamos começar definindo o que é recuperação judicial. Imagina-se geralmente em falência, né? Mas esse termo ele está muito em voga hoje, não é, doutor? A recuperação judicial é uma lei, é a Lei 11.101 de 2005. Ela veio em substituição àquela lei da lei que acabava quebrando a empresa, eu acabei esquecendo o nome agora. A lei de falência? Não, era a... Concordada. Concordada. Eu trabalhei no Votorantim e o Votorantim Norte e Nordeste, parte do Votorantim entrou em concordada. Então a concordada era praticamente a falência da empresa. E aí o governo criou em 2005 essa lei de recuperação judicial que permite, qual é o objetivo? É permitir à empresa manter a fonte produtora, manter os empregos, né? Não simplesmente sair do mercado, porque quando ela sai do mercado, ela deixa lá dívida com trabalhadores, que é a classe mais afetada, né? Deixa dívidas com o banco e com outros, e aí o seu patrimônio acaba indo para leilão. Então, o Estado, a Justiça, criou a lei e ela só passou de fato a ser colocada em prática pelas empresas em dificuldade a partir de 2012, 2013, porque as pessoas tinham um termo. Lá tem um termo, se você não obedecer isso, corporação e falência. A palavra falência ela é muito dura, né? Mas é um dispositivo legal que pode ser usado por qualquer empresa, desde que a empresa conheça as suas possibilidades.
Existe daí, nesse caso, a importância do empresário ter um conhecimento profundo do assunto ou ter sempre a relação com um bom profissional para orientá-lo, não é isso, doutor? Ele não basta querer entrar em recuperação judicial. Ele precisa ter a contribuição, a assistência de um bom contador e de um bom advogado que siga esse processo, que já tem experiência. Então, há muitos detalhes aí, para quem desconhece, está dentro, é importante. E também um administrador que puxa as rédeas e diga, olha, por aqui o caminho não é esse. É como se o administrador fosse guardião, tanto da empresa quanto dos atos, do jurídico, do contador, porque eles vão trabalhar em sintonia. Perfeito. Doutor, um detalhe importante, que o senhor falou, o termo empresas. Eu lhe pergunto, necessariamente a recuperação judicial ela é destinada somente a empresas? E outra coisa, a qualquer tipo de empresa cabe a recuperação judicial? A qualquer tipo de empresa. A qualquer empresa. Só CNPJ, né? Diferente dos Estados Unidos, que eu posso chegar lá e pedir falência, né? Então eu peço falência, tenho tantos anos sem trabalhar, sem o histórico aqui no Ceará, de algumas empresas pequenas, praticamente não vou citar o nome, entraram em falência, ao pedido de recuperação judicial. Apesar da boa assistência, do bom suporte, do jurídico, do administrador, ainda há uma dificuldade de compreender que quando você entrou no processo de recuperação judicial, você não pode fazer as mesmas práticas, você precisa mudar. E mudar não é fácil. Doutor, nesse caso, não necessariamente uma grande empresa. O senhor falou qualquer uma. Eu te pergunto, existem critérios, normas para que eu possa, ou eu estou com minha empresa confortável, estou indo bem, mas eu tenho algumas pendências financeiras e estou querendo não pagar agora. Quero não pagar agora. Eu posso ingressar, ou seja, eu tenho um ativo significativo, mas eu tenho um passivo ali que está me incomodando. Eu já devo ingressar ou existe algum critério específico para isso? Não, também não é assim, né? Como é que funciona? Como é que funciona todo o processo desde o início? Eu chego, a empresa é diagnosticada e eu digo para ela o seguinte, então o empresário tem a consciência, se eu não tomar algumas providências, eu não posso continuar. Tudo começa normalmente no plano, que é onde você mais se implica. Né? E aí você começa a tentar negociar com o plano. Aí o plano diz, não, assine isso, me dê aquilo de garantia, e você vai dando, você vai vendo que as coisas não acontecem, e aí você agora não tem mais jeito. Uma empresa menor, você tem a possibilidade de chamar os donos, que as dívidas normalmente são menores, né? E aí chamar os donos para negociar, repactuar. Quando nós decidimos entrar em recuperação, a gente faz um estudo, eu vou dar o nosso exemplo. Nós passamos quase 60 dias estudando todas as possibilidades, conversando com corretores, né, sobre é possível, não é possível. E aí chegou-se a conclusão que não era. Quando a gente pede ao juiz, à justiça, que nos conceda a recuperação judicial, a justiça pede 60 dias para analisar os nossos últimos 24 meses. Aí ela é quem vai dizer, cabe ou não cabe recuperação judicial. Então eu não posso. Isso não quer dizer que o fato de ingressar na justiça eu já vou ter, já estou acobertado pelo direito, não. Não, são 60 dias, né? A justiça concedo neste momento 60 dias para decidir, nesses 60 dias,
a empresa vai apresentar toda a sua vida, para que lá o juiz diga cabe ou não cabe uma recuperação judicial. Aí só então ele nomeia um administrador judicial. Doutor Irã, isso o senhor falou algo muito interessante que me chamou a atenção. Fazer uma análise antes de decidir, não é nem antes de ingressar com a ação na justiça, mas antes de decidir se vai à justiça com o processo ou não. Essa análise é onde o senhor diz que deve ter a participação criteriosa de um administrador, de um contador, de um advogado, para fazer de todo o corpo funcional da empresa, para saber se isso se pode, se deve, se é a melhor saída. É assim que acontece, mas nada com relação aos credores nesse momento, não é isso? Me responde isso daqui a pouco. Me deixa aqui falar na rede de ótica Santa Isabel, rapidinho. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tudo isso vai passar, e quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, a rede de ótica Santa Isabel. Nessa pandemia, nossos olhos nunca falaram tanto. É por isso que as óticas Santa Isabel está sempre inovando e cuidando diariamente da saúde ocular dos seus clientes. Preserve a saúde dos seus olhos com as melhores lentes digitais encontradas na maior e melhor rede de óticas do Cariri, Óticas Santa Isabel. Somente uma rede de ótica com mais de 50 anos de experiência no ramo óptico pode oferecer a você qualidade, segurança e as mais diversas marcas nacionais e internacionais. Dentre elas eu trago para você a Ray-Ban, a Ana Hickman, a Vogue e muito mais. Em breve estaremos inaugurando mais uma grande loja da rede de ótica Santa Isabel aqui, na cidade de Juazeiro do Norte. Você não perde por esperar. No Cariri, você já sabe, ótica tem nome Santa Isabel, tradição desde 1964. Um grande abraço a todos que fazem a rede de ótica Santa Isabel. Então, doutor Irã, eu tenho que fazer uma prévia antes, ou melhor, eu tenho que fazer ou é necessário para que eu tenha um bom resultado? Necessário para que você tenha um bom resultado, é necessário para que você consiga o seu intuito de obter um fôlego. A recuperação judicial é um fôlego para a empresa. Né? Então, antes desses 60 dias de estudo, eu chamo o contador, faço auditorias, aí chego à conclusão de, bom, eu acho que eu não dá, eu vou chamar o advogado e vou apresentar para ele o meu estudo. A recuperação judicial necessariamente já diz que eu estou falido? Isso é uma pergunta extremamente interessante. Como a maioria das pessoas desconhece o que é a recuperação judicial, a tendência é ela abrir a boca no mercado e dizer a empresa faliu, a empresa quebrou, a empresa tem 70 funcionários que fez uma demissão em massa. Aconteceu conosco, uma empresa com 550 funcionários tem 2070, tem alguns órgãos, né, dizer que a empresa quebrou. E os trabalhadores precisam ingressar com a ação da justiça para receber esse conhecimento. Isso é puro desconhecimento. Recuperação judicial não significa dizer que ingressando, você falou num ponto importante que é a questão dos funcionários. A recuperação judicial é apenas uma forma, digamos assim, da empresa se reacomodar no mercado para controlar seus débitos, seria isso? A recuperação judicial, Leite, é uma grande lição e muitas vezes um remédio necessário para que a empresa reveja a sua forma de conduzir o seu negócio. Muitas vezes ela tem lá 200 funcionários e acha que só roda se for com 200 funcionários. E no fim ela vê que ela consegue rodar por 100. Porque ela é obrigada a contar, é obrigada a ter. Eu pego nossos exemplos, como nós dissemos às pessoas que demitiram, que iríamos entrar em um de declaração desse tipo que foi aprovado. Existem aí alguns meandros que
complexo falar aqui, que eu não vou poder falar, faz parte do CG. Mas as pessoas sofrem muito. Mas é assim, imagine que eu, Miranda, estou devendo 30 mil no cartão de crédito. Aí o cartão de crédito me abre lá uma possibilidade de pagar aquilo parcelado, com redução, com desconto. A mesma coisa faz a empresa. A empresa diz, olha, eu te devo 30 mil reais, eu posso pagar. Vou entrar com pedido de recuperação judicial. É um sofrimento muito grande, é uma dor muito grande. Eu tenho muito orgulho de a Andara ter tomado uma decisão assertiva. Ela deixou que todo mundo saísse e pagou todos os direitos que a pessoa tinha, ação de salário, mas as decisões foram para a recuperação judicial. Dentro desse contexto, no processo de recuperação, pelo que você está me informando, eu não vou deixar de pagar. Eu vou ter digamos assim, um ajuste, uma linha uma regra para eu quitar os débitos. Seria mais ou menos isso. Eu vou receber o oxigênio necessário. E o que é o oxigênio necessário? É a reestruturação da empresa, refazer todo o meu processo, rever todo o meu processo produtivo, pegar uma pessoa que faz uma coisa, que estava lá meio ociosa, ela vai fazer 2, 3, e olha que as pessoas fazem isso. Principalmente nesse momento, né? Ainda tem gente que é complicado, prefere ficar faltando, porque faz tudo para ser demitido. Mas o que isso acaba? Os credores acompanham esse processo? Acompanham porque, a partir do momento que o juiz determina, publica lá, o conselho, a recuperação judicial da empresa X, todos os acontecimentos com aquela empresa, balancetes que são mensais, eles são jogados dentro do terminal da justiça e qualquer pessoa, ele é público, qualquer pessoa tem acesso. Então esse processo é público, né? Ou seja, torna-se de interesse não só das partes. Quem quiser conhecer, por exemplo, poderá ter acesso. Exatamente, é só colocar logo no processo, né? Existem algumas partes que são confidenciais, como fala cedo, e aí só advogado consegue, né? Principalmente das partes dos credores. Chega num momento que fica aberto para todo mundo. Deixa eu te fazer outra pergunta no tocante à administração. O proprietário ou os proprietários ou a diretoria perde a gerência durante o processo de recuperação ou continua administrando? Nós continuamos administrando. A gente sabe de casos que, dependendo do tamanho da empresa, do valor envolvido, de uma empresa que tem uma vida de 15 milhões de reais, e aí foi preciso entrar dentro do administrador judicial. Nesse caso, a diretoria, o espaço da empresa é afastado. Eles continuam lá ajudando, mas eles não tomam as decisões. As decisões são principalmente do administrador judicial, em concordância com os gestores antigos. Tá? Mas ele não admite. A gestão é dele, mas com a consonância, com a anuência dos proprietários, né? Quando o juiz concede a administração, a recuperação e por meio do administrador judicial, a primeira coisa que acontece é o administrador judicial e a empresa se apresentar, e aí conhecer toda a empresa, levantar o inventário que a gente já divulgou que tinha dentro da empresa, acompanhar, eles acompanham muito, o nosso administrador judicial acompanhava com muita frequência todos os relatórios, qualquer dúvida ele fazia contato. Então a gente administrou com certa tranquilidade na rédea curta, mas com muita tranquilidade. Isso implica dizer que se eu, digamos assim, eu vou usar essa palavra, mentir nos números, isso é extremamente prejudicial, né? Pode levar à acumulação de falência. É um forte indicador. Portanto, os números, as informações devem ser seguras e concretas e consistentes e documentadas acima de tudo. Exatamente. Né? E realistas, né? Realistas.
Eu não posso dizer para ele que vou faturar 1,5 milhão. Eu tenho que mostrar para ele porque eu estou dizendo que vou faturar 1,5 milhão. Certo. E ele não vai acompanhar de família. Que bom. Que legal. Estou conversando aqui com o administrador de empresas, ele que também é pós-graduado em Controladoria e Finanças, Dr. Irã Melo, conversando sobre esse tema tão importante que é recuperação judicial. Eu tenho o apoio da Água Mineral São Geraldo. Gastos com propagandas não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propagandas. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem serão lembradas. Inclusive, a Água Mineral São Geraldo. A Água Mineral São Geraldo tem sempre como principal objetivo trazer mais qualidade de vida e bem-estar para os seus clientes. Por isso, são realizadas diariamente análises microbiológicas e físico-químicas na Água Mineral São Geraldo, extraída diretamente da fonte. Além disso, são feitas análises específicas em nossas embalagens, equipamentos, qualidade, higiene e também na segurança. Tudo é feito com muito carinho para que a Água Mineral São Geraldo chegue até a sua residência ou empresa com a mesma qualidade da fonte. Lembrando que o trabalho que é feito com a Água Mineral São Geraldo é com que chegue sempre à sua mente a lembrança de que é a melhor água mineral do Brasil. Portanto, beba Água Mineral São Geraldo, beba saúde. Quero aqui mandar um abraço a todos que fazem a Água Mineral São Geraldo. Eu ia convidar o Dr. Irã para tomar uma água, mas ele já ficou com sede na hora que eu falei em água. Eu também vou aproveitar e vou tomar uma água, viu? Tem ao seu lado aí um cafezinho que eu lhe pedi para deixar aí, para que a gente possa saborear. Que bom. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema, recuperação judicial, com o nosso convidado? É só continuar ligado no nosso programa. Nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco o meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pão é Bom Pão Nosso na minha casa. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 88 99961 3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. O laboratório LAMIC é referência em análises clínicas, destacando-se em tecnologia e excelência na realização de exames laboratoriais. São 13 unidades de coleta espalhadas pela região do Cariri, oferecendo uma ampla estrutura especializada, com equipamentos modernos e investimento constante em desenvolvimento humano e tecnológico que garantem aos seus clientes maior rapidez e credibilidade. E para maior praticidade, você escolhe como quer receber o resultado do seu exame, em nossos guichês ou online. Laboratório LAMIC. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis Planejados. Acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Cuidar da saúde da família
é mais que nossa responsabilidade, é uma prova de amor. E pensando nisso, nós da São Geraldo Águas Minerais desenvolvemos um rigoroso padrão de qualidade. Nossa água é retirada diretamente da fonte, livre de contaminação, rica em sais minerais e sem nenhum tratamento químico. No Cariri, beba água mineral São Geraldo. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, conversando com o doutor Irã Melo, ele que é administrador de empresas, desenvolve um brilhante trabalho na nossa capital, um brilhante profissional e contribui com o nosso programa falando sobre esse tema, recuperação judicial. Eu tenho o apoio da Panebom Pão Nosso. Gastos com propagandas não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propagandas. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem serão lembradas. Inclusive, a Panebom Pão Nosso. Lembrando que não é somente porque ela investe em propaganda, é porque oferece a você também os melhores produtos. Para equilibrar bem a sua dieta, escolha os deliciosos pães integrais da Panebom Pão Nosso. Eles levam um sabor incomparável em cada fatia. Além disso, a Panebom Pão Nosso oferece aos seus consumidores produtos riquíssimos em valores nutricionais. E claro, também, sempre com uma grande variedade de produtos, como o pão de leite, o pão de forma, o pão árabe, o pão integral light, o 100% integral, a deliciosa bisnaguinha e muito mais. O que você está esperando para se deliciar com os nossos produtos? Deixe seus lanches ainda mais especiais. Junte a família. Chama a turma e prepare deliciosos sanduíches com os nossos pães. A receita pode até ser sua, mas os pães levam a marca Panebom Pão Nosso. Um grande abraço a todos que fazem a Panebom Pão Nosso. Doutor Irã, nesse momento de pandemia, é um momento em que algumas empresas, de certa forma, entraram em dificuldade. Algumas cresceram, né, na oportunidade e outras declinaram, outros estão passando ainda por alguns momentos difíceis, dependendo do ramo de atividade. Pergunto eu, recuperação judicial necessariamente é uma saída? É uma saída, Leite. Uma saída a toda empresa legal. Quando eu digo legal, é aquela empresa que tem toda a sua contabilidade, todo o seu fiscal regular, né? Que está com seus impostos ali pagando, atrasou, teve uma dificuldade, aí você negocia, parcela, mas é uma saída. Para o Estado enquanto ente, né? O governo do Estado Federal, não é interessante a falência de uma empresa. A falência da empresa traz desemprego, traz miséria, né? Então não é o Estado, a lei ela veio para isso. Ela é para qualquer empresa e é de fato uma saída. Desde que você siga as boas práticas de negócio, de finanças, de comércio, de postura, tudo isso é importante. Doutor Irã, já que o senhor falou em Estado, eu lhe pergunto, débitos com o fisco, de um modo geral, com o Estado, entes, demais entes, são inseridos no processo também? Olha que você falou algo, fez um questionamento muito interessante. Quando nós vamos para a recuperação judicial, é feito todo um plano de negócio para o futuro, para quando chegar a Assembleia, né, o Estado, quando ele permite que você faça um deságio dos credores, exceto do credor trabalhista. Né? Esse deságio, ele é objeto de cada estudo para saber quanto é que eu vou desagiar numa instituição financeira. Depende de quanto ele cobrou de juros, então vai todo um estudo que se chama assim, o plano de recuperação judicial lá no final, que é o que a gente apresenta para os credores. O Estado, os impostos, PIS, COFINS, os federais, nada disso entra na minha dívida.
por exemplo, eu estive lá e apresento minha dívida 10 milhões de reais. Então, ali não estão inseridos os impostos estaduais, federais, sexuais. Isso lá no Estado, quando a gente termina o prazo que o Estado dá, que a Justiça dá para mostrar que nós somos hábeis, aí ele diz, ok, vou aprovar seu plano, mas você tem que negociar todos os seus débitos com o fisco. E aí é o que a gente faz, é o que toda empresa faz. Então, o fisco vai lá para um refri e o fisco não dá desconto em nada. Mas naquele momento do ingresso ou da decisão da análise do juiz, aquele momento é suspenso, pelo menos a cobrança, né? Para que eu possa respirar. Sim, o que eu não posso é continuar deixando de pagar, entendeu? Porque tem o passado, que é o que eu devo, e tem aquilo que vai se originar doravante, né? Eu não posso chegar e simplesmente porque eu digo meu pedido, existe uma coisa, um é o pedido de recuperação, outra é a aprovação para que eu esteja em recuperação e outra é a concordância da Assembleia Geral de Credores para que eu continue meu plano por 24 meses. Então, eu não posso chegar lá e dizer, não vou mais pagar. Consequentemente, dificuldade da pandemia, por exemplo, muitas empresas deixaram de pagar seus federais, eles combates. O governo compreendeu isso. Mas a partir do momento que voltou, a gente tem a obrigação de parcelar, de negociar, fazer o refis. Do passado e cumprir um detalhe importante. Uma vez ingressado com o processo de recuperação judicial, eu posso comprar a prazo, eu posso gerar novos débitos, isso não vai impactar no processo, porque o processo é do passado, né? Mais uma vez, uma pergunta extremamente assertiva. O que eu devo do meu credor? Eu estou devendo 20 mil, porque eu ganhei recuperação judicial. A exigibilidade do pagamento está suspensa. Isso vai ser objeto lá na Assembleia de Credores. A partir de agora, eu quero te comprar e você vai ter a garantia que eu não posso atrasar. Porque se eu comprar de você 5 mil reais, se eu não pagar, você pode pedir a minha falência. Muito importante isso. Isso é muito bom, porque quando eu disse a você no início que a empresa precisa saber o que ela tem que fazer, ela não pode continuar cometendo os mesmos erros. Então, Leite é meu parceiro, eu estou devendo. Leite, você vai continuar me vendendo, mas a garantia é que eu vou te pagar. Porque se eu não pagar, você pode pedir minha falência. Nada fácil. E um terceiro, que um novo fornecedor, pode pedir a minha falência se eu descumprir? Qualquer um. Qualquer um. Então... Nunca comprei da Liquino. Nunca comprei da Liquino, a Liquino foi me oferecer um produto. E aí, eu atrasei o pagamento. A Liquino pode dizer, olha, se você não me pagar, eu posso pedir a sua falência. Pode mesmo. Certo. Há um ato aí que é interessante. Parece ser feito que na pandemia, com esse tempo tudo fechado, nós deixamos de pagar alguns credores, porque a gente já tinha comentado, mas todo mundo foi compreensivo para que a gente pagasse quando voltasse a operar e a vida seguiu normal. Que bom. Mas isso nós não vamos ter pandemia. Passa. A pandemia passa, né? A pandemia passa. Me diga uma coisa, indo por essa linha, o que é que o senhor entende como os riscos principais de uma ação dessa natureza de recuperação judicial? O primeiro e principal risco é o empresário ser mal assessorado. Isso ocorre quando alguns profissionais da área de recuperação judicial vão lá e prometem mundos e mundos que você pode fazer isso, que você pode
Pós nossa fase de recuperação judicial, uma das empresas que eu conheço, inclusive na Assembleia, ela quase vai à falência porque ela foi nossa. Esse é o primeiro erro. O segundo, é o empresário, que nós falamos antes, é o empresário achar que ele pode continuar atuando do mesmo jeito que ele atuava. É uma mudança de postura, é uma mudança, é como se fosse uma poupança obrigatória. Eu estou poupando para ganhar lá na frente. Os riscos que faz são esses, é você mal assessorado e continua lembrando de interessante. Você poderá ter um resultado drástico ao final, né? Um processo dessa natureza, existe previsão de tempo? Sim. O prazo são 18 meses. No caso da ANA especificamente, ela entrou, ele foi aprovado em agosto, então 18 e 28 de junho, e a Assembleia deveria ter acontecido no início de 2020. Era final de 2019, início de janeiro de 2020, veio a pandemia, então foi tudo suspenso. O prazo é 18 meses, eu tenho 18 meses para chegar para o juiz e dizer, está aqui, eu tenho a tarefa, está aqui no plano. E aí eu tenho 18 meses, depois que a Assembleia eu vou aos prazos legais. E aí o trabalhador começa a pagar depois de 30 dias após a homologação. Uma coisa é a Assembleia aprovar o plano, outra coisa é o juiz homologar. Mas a homologação eu tenho 30 dias para começar o trabalhador. E os prazos para cada classe de credores, quilografadas, que são bancos, instituições financeiras, físicas, para a microempresa é outro. Entendeu? Então, existe prazo, eu tenho prazo para entrar e sair. Eu tive a homologação, eu tenho agora 30 meses para mostrar que eu paguei a todo mundo. Muito bem. Doutor Irã Melo é o convidado de hoje do programa Café com Leite. E o apoio é da Sicredi Cariri. Gastos com propagandas não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propagandas. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem serão lembradas. Inclusive, a Sicredi Cariri. Já parou para pensar na sua saúde financeira? Você cuida bem dela? A Sicredi Cariri tem várias opções para cuidar da sua saúde financeira e das realizações de seus sonhos. Investir seu dinheiro na Sicredi é a melhor forma de se preparar hoje para, no futuro, colocar todos os seus sonhos e planos em prática. Conte com a cooperação da Sicredi para escolher o melhor jeito de fazer o seu dinheiro render. Quer saber como? Acesse o nosso site para conhecer tudo e saber todas as nossas opções de investimentos. Seja um cooperado da Sicredi, tenha um futuro mais tranquilo e vem investir com a gente. Eu sou cooperado Sicredi, eu acredito e invisto na Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce. Um grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Doutor Irã, dentro desse contexto, desse prazo aí de 18 meses, necessariamente, dentro do processo, eu tenho que determinar o cumprimento da quitação desses débitos, primeiro. E segundo, e se eu não cumprir? Se eu não conseguir honrar esses compromissos? Que fim será o meu? Vamos lá. Precisamos entender, primeiro, que 18 meses é o tempo que o juiz concedeu para eu me organizar e, ao final de 18 meses, apresentar meu plano de pagamento aos credores. Esse plano de pagamento aos credores ele é apresentado na Assembleia Geral de Credores, que aprovam ou desaprovam ou pedem alguma alteração. Tá? Que a Assembleia vai estar presente, devem, pelo menos, estar presente todos os credores, né? Todos os credores. O que é que ocorre? Nenhuma empresa séria trabalha com a possibilidade de apresentar um plano de pagamento ao juiz
já tem uma falência decretada antes da Assembleia. Dentro desse contexto, contabilmente, ou seja, embasado nos números que estão sendo apresentados mensalmente diante dos balancetes, é daí que se extrai a condição de tempo, né, de condições de pagamento para se determinar o tempo da quitação. O administrador judicial, ele recebe o relatório todo mês e ele normalmente tem um dos quitadores que analisam os balancetes, né? Eles discutem, os contadores discutem conosco algumas coisas, mas é ali no balanceiro que ele vai determinando mês a mês a empresa é viável. A empresa é viável, ela está pagando os novos compromissos que ela propôs à concessão de se preparar para a recuperação. Então, eles vão analisando e eles vão dizer com a viabilidade. Olha, com esse caminho do produto, eles vão sair da recuperação fácil. Nesse contexto, desse prazo, a minha preocupação maior, doutor, é o seguinte, é saber aqui, porque eu preciso do meu telespectador sempre bem informado, sabe? Sou apaixonado por eles aqui. Então, assim, dentro desse contexto, suspenso todos os prazos para pagamento, porém funcionando, comprando inclusive, diga-se de passagem, a prazo, sem poder atrasar, essa minha receita dirá a minha condição de pagamento, que foi o que eu te perguntei. Mas a questão pode haver uma pandemia, uma catástrofe, coisas atípicas. Isso não descaracteriza o cumprimento do meu compromisso firmado à época, né? Exceto se houver alguma decisão intercorrente no processo. Seria assim? Seria. Eu vou lhe dar um exemplo do que aconteceu conosco. Nós tínhamos como objetivo, antes da pandemia, pagar 50% dos trabalhadores após pagar 50% da nossa dívida com os trabalhadores após a aprovação da Assembleia. A isso, a nossa receita, mês a mês, a gente foi fazendo de caixa. Aí veio a pandemia, o que eu fui fazer? Essa nova fundo de caixa para continuar vivo. Né? Então, isso foi feito com cuidado, muito critério, e foi comunicado. Nós não tínhamos a obrigação de pagar 50%. Deu 10 mil a lei, já vou pagar 5 e vou dividir os outros 5 e 5 mil. Eu não tinha essa obrigação. Mas era uma decisão nossa e o administrador judicial tinha conhecimento. Né? E aí, quando veio a pandemia, eu tive que passar desse dinheiro para continuar. O que é extremamente importante, independente de pandemia ou não, você tirar um pouco da receita e culpar. Muito bem. E dentro de uma gestão perfeita, dentro de um negócio lucrativo, porque é possível, isso não descaracteriza o lucro, né? O fato de estar em processo de recuperação judicial, a circulação do negócio, o giro do negócio continua, e nisso não vai haver nenhum impedimento. Mas eu te pergunto, dentro dessa linha de prazo, por exemplo, com o meu credor, porque tem aquele credor que eu devo um valor significante, outra que eu devo bem menos, esse prazo é a justiça que determina ou eu que apresento um prazo de condição de quitação? Como eu te falei, a gente, com a Assembleia Geral de Credores, a gente apresenta um plano de quitação. Individual para cada empresa ou no crédito em termos gerais? Eu posso, dentro do meu plano, na Assembleia, apresentar que a empresa A eu vou pagar em 5 vezes, a outra eu vou pagar em 2 anos, a outra eu vou pagar em 3 anos. Eu tenho que ser único para cada classe. Por exemplo, na classe trabalhadora eu vou pagar em 10 vezes. Na classe quirografada eu tenho um design, eu vou pagar em 20 vezes. Na classe de microempresas eu tenho, para todo mundo, independente do valor, se eu disser que eu vou pagar em 5 vezes, se eu posso dever 50 mil a você e 5 mil a outro, eu tenho que pagar 5 vezes. Tem que ser igual. Muito bem. Estou conversando aqui com o administrador de empresas e pós-graduado em Controladoria e Finanças, Dr. Irã Melo, falando sobre recuperação judicial. E o nosso apoio é da rede de farmácia Gentil. Gastos com propagandas não são despesas,
são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propagandas. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem serão lembradas. Inclusive, a rede de farmácia Gentil. Agora vamos falar da melhor e maior rede de farmácias do Cariri. Essa eu falo com muito orgulho, com muito carinho, porque é a maior e melhor. Para você que quer economizar de verdade, procure uma das nossas unidades e certifique-se do que estou anunciando. Venha conferir as promoções exclusivas em produtos de higienização pessoal, todos os tipos de medicamentos, suplementos, leites, equipamentos hospitalares e muito mais. Além disso, todas as unidades da rede de farmácia Gentil oferecem gratuitamente aos seus clientes atendimento farmacêutico, aplicação de injetáveis, orientação na utilização de medicamentos. Não deixe de se enganar. A rede de farmácia Gentil está há mais de 40 anos firme na missão de cuidar da saúde do povo do Cariri. Farmácia Gentil, mais opção por sua saúde. Um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Doutor Irã, vou lhe convidar para tomar mais uma água. Doutor Irã, é porque água e café faz parte do nosso programa, viu? Então eu gostaria que o senhor se deliciasse de mais um cafezinho aí. Enquanto eu aqui chamo um rápido intervalo de apoio cultural. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema? Continue ligado, nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel, tradição desde 1964. Cuidar da saúde da família é mais que nossa responsabilidade. É uma prova de amor. E pensando nisso, nós da São Geraldo Águas Minerais desenvolvemos um rigoroso padrão de qualidade. Nossa água é retirada diretamente da fonte, livre de contaminação, rica em sais minerais e sem nenhum tratamento químico. No Cariri, beba água mineral São Geraldo. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pane Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pane Bom Pão Nosso na minha casa. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados. A única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço: Via de Ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Olá, estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, conversando hoje aqui com o administrador de empresas e um profundo conhecedor do assunto recuperação judicial, o doutor Irã Melo, abrilhantando o nosso programa aqui com muita maestria,
como eu disse, um profundo conhecedor do tema, né? Um homem que já participou de vários processos de recuperação judicial e conhece como a palma da mão. E eu tenho a honra de tê-lo aqui em nosso programa, transmitindo até você, querido telespectador, informações de suma importância sobre este assunto. Eu tenho o apoio da Santa Cecília Vidros Temperados. Gastos com propagandas não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propagandas. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem serão lembradas. Inclusive, sim, a Vidraçaria Santa Cecília. Alô, vidraceiro, tudo o que você precisa para atender bem o seu cliente, você vai encontrar na Santa Cecília Vidros Temperados, que tem tudo para te oferecer. Lá você encontra vidros temperados de 6, 8, 10 e até de 12 milímetros. Trabalhamos também com bancadas de vidros, vidros serigrafados, box para banheiro e muito mais. Portanto, ao construir ou reformar, exija vidros com esta marca, Santa Cecília Vidros Temperados. Com a Santa Cecília Vidros Temperados, sua obra, seu ambiente se torna mais belo, mais harmônico, mais seguro acima de tudo. Afinal, são 40 anos no mercado vidraceiro vendendo produtos de altíssima qualidade, sempre com foco no mercado atacadista. E lembre-se, é a única certificada no Cariri cearense. Conforto, né? Segurança. Santa Cecília Vidros Temperados. Quer saber o endereço? É fácil. Via de ligação número 5 no Distrito Industrial do Cariri. Quero aqui mandar um abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Doutor Irã, passado esses percursos do processo de recuperação, porém dentro desses critérios, ou seja, a fase introdutória de ingressar, de esperar 60 dias para analisar, 1 ano e 8 meses, 18 meses para apresentar um plano, conversar com os credores, tentar, e tudo isso e a empresa funcionando. O dever de casa, o que é que eu devo cumprir para que eu não chegue àquele ponto negativo da falência? Porque a intenção, o próprio nome já diz, é recuperação judicial. Eu quero me recuperar e permanecer no mercado. Vamos usar essa palavra, o dever de casa. Me dê uma luz do que eu devo fazer. Eu vou primeiro pedir licença, fazer uma correção. Eu não participei de várias recuperações judiciais. Eu fui ouvinte e partícipe de alguns processos de recuperação para conhecer o método antes de administrar a andar. Muito bem, tá certo. Mas é conhecedor de suma importância do tema, né? Isso é que é importante, né? Parabéns. O dever de casa passa pela credibilidade. A empresa que tem credibilidade, ela tem também muita força para chamar o fornecedor e dizer para ele, olha, eu preciso da empresa só sobrevive se eu tiver quem me forneça matéria-prima, por exemplo. Né? Então, eu preciso de matéria-prima. Então, você vai ser meu fornecedor colaborador, empreendedor colaborador. Então, eu preciso da sua mão para me ajudar. Isso passa pela credibilidade. Então, o dever de casa começa com a credibilidade e a certeza do credor de que você está falando a verdade. Para nós, isso foi relativamente fácil. Fácil porque o senhor da área, o Valdeiro Albuquerque, ele é uma pessoa de extrema credibilidade no mercado. O mercado tem poder e esse muito grande. Então isso foi fácil. Para mim, enquanto administrador, foi muito fácil. Tiveram muitas dores de cabeça, mas fazer esse dever de casa foi fácil para nós. E não prevaricar. Não prevaricar, não fazer o que não deve, o que não pode, não receber propostas que parecem milagres, então eu vou entrar nisso. Não. Agora é muito fácil. A empresa cresceu demais nessa pandemia porque estava fazendo seu dever de casa. Dentro desse contexto, como eu disse, doutor Irã, na verdade a expressão recuperação judicial é muito forte, partindo do princípio de que o significado da expressão de recuperação é de que eu estou na busca de um fôlego, na busca de uma saída, na busca de uma sobrevivência.
Daí, um termo muito bem aplicado nessa lei, muito bem aplicado no momento da execução dessa tarefa, né? Por que as pessoas, por que as empresas pedem recuperação judicial? Porque se você fosse chegar para o credor e dizer, doutor credor, senhor instituição financeira X, o dinheiro dos 5 milhões, não posso pagar, eu preciso que você me dê um fôlego, porque ele não vai receber. Né? Enquanto os credores, o que nós acabamos fazendo, você lança a mão dessa lei e vem tudo bem para preservar a função social da empresa. Eu não vejo qualquer risco, qualquer temor, qualquer empresário seguir esse caminho. Se ele sabe o dever que tem que fazer, o plano que ele tem que tomar, se ele sabe os profissionais. Algumas pessoas, alguns empregados, pulam fora da empresa e dizem, vai quebrar. Continua em ignorância do seu recuperação judicial, né? E essas pessoas, depois que vai, eu quero voltar. Vamos voltar lá para o início do programa e dizer quão importante um administrador, um advogado e um bom contador ao lado de um empresário desse nesse momento, não é, doutor Irã? De fato, você ter um escritório, né? Não é um advogado, mas é um escritório, uma banca jurídica com conhecimento dos meandros de um processo de recuperação judicial, como funcionam as negociações com os maiores credores, quais as possibilidades, né? E você ter um contador que entenda muito bem dos números, mas você ter ali, esses dois eles são especializados, mas você tem um administrador da empresa entre o dono, entre a empresa em si, e esses administradores valiosos, né, aqui, para que esse administrador conduza aqui com eles, né, e tome as medidas necessárias para que as coisas andem. Sem esses profissionais, você não vai para canto nenhum. A tendência é... Outro detalhe que me chamou a atenção agora foi, no percurso, quando isso tudo está acontecendo, um fornecedor, um credor, a quem a empresa que está em recuperação deve, pode deixar de fornecer? Não, eu não quero mais te vender porque você ingressou com esse processo e eu estou... Isso pode acontecer? Pode. E alguns fizeram. Agora, esses que fizeram estão procurando vender de novo. Aí a gente acaba, não por uma questão de vingança, mas porque ele deixou um espaço vazio para que outro entrasse. Você lembra que você fez o seguinte questionamento: e se durante a recuperação ninguém forneceu, passou a acontecer e você depois de pagar, ele pode pedir a falência? Sim, pode. Mas esse que entrou, o vácuo que o outro deixou, e foi nosso parceiro e forneceu, ele passa a ter prioridade. Perfeito. Aquele que deixou passa a ficar lá aguardando outra vez. Perfeito. Como você falou muito bem, não é uma vingança, é respeito àquele que lhe respeitou no momento oportuno, né? É verdade. E deu a mão. Sim. Doutor, indo para a linha conclusiva da coisa, a tendência de uma recuperação judicial é a busca, como eu falei ainda há pouco, da busca de uma saída de sobrevivência, né? Quais os caminhos que poderá me levar à falência? São muitos, mas o principal deles é não honrar o plano de recuperação que você apresentou na Assembleia Geral de Credores. Pode acontecer antes? Pode. Eu posso comprar, eu tive a concessão de me preparar para entrar na recuperação, e aí eu comprei o leite não recebeu, ele vai lá e vai minha falência. Isso vai acontecer dificilmente porque a gente com o leite faz uma negociação, mas não tivemos essa necessidade.
Primeiro que a gente fez caixa, começou a pagar muita coisa antes. Mas o principal é você saber que é importante que todos os teus ouvintes saibam que quando você entra num processo de recuperação judicial, para você faz a lista de ativos para o administrador judicial, para a justiça, e você apresenta lá que você tem 2 milhões em ativos. Então, o administrador judicial, ele está lá a cada 3 meses checando se aqueles ativos estão lá. Então você não pode vender seu ativo, não pode emprestar seu ativo. Né? Então, isso pode levar você mais, porque você está esvaziando o prazer que você falou ao longo da nossa conversa sobre isso. Né? Não pode fazer. Então, seguir as regras, você tem uma oportunidade de ouro, a lei 11, que é a lei da recuperação, ela dá uma oportunidade de ouro para que você se corrija. Como se fosse guardar as devidas proporções. O cara que foi para o regime fechado, que cometeu um roubo de porcaria, voltou para o mercado e se recuperou, voltou para a sociedade. Você tem uma oportunidade de ouro, o que não fazer? Sim, sim. Afinal de contas, o fim da ação não é essa, né? De chegar à falência, né? O fim da ação é a recuperação. Portanto, o Estado não quer isso. E o judiciário também não, né? O judiciário está ali apenas para, talvez, controlar tudo isso, no sentido de fazer cumprir as palavras, né? Os termos assumidos, né? O Estado do Ceará, eu sou pernambucano, né? Todo mundo sabe que o pernambucano é cheio de orgulho e tal, mas eu estou aqui no Ceará e digo a você, digo a meus filhos, o Estado do Ceará tem viabilizado demais a continuidade das empresas. Eu estou cada dia mais admirado como o Estado do Ceará tem proporcionado às empresas a possibilidade de seguirem o seu rumo, a sua função social. Muito bem. É o interesse delas. Hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito da cidade, ele quer que a gente vá para lá. Certo. E dar nossos serviços, porque é emprego, né? Sim, sim. Nessa mesma linha de contratar um profissional da área jurídica, da área de administração, da área da contabilidade, aquela pequena empresa que nós falamos no início, que seja ela tanto simples, nacional, mas que tem aí um volume de débito significativo e não consegue administrar tudo isso. Não se torna, assim, digamos, inviável contratar esses profissionais para ingressar com uma demanda dessa, não, doutor Irã? Como eu te disse, tudo tem que ser estudado. Qual é o seu passivo? O seu passivo é viável de você ir buscar um jurídico? O seu passivo é você ir negociar direto com o banco? É claro que o profissional jurídico ele não vai cobrar o mesmo valor que ele cobra para uma grande empresa pequena. Porque o profissional jurídico ele também é muito inteligente, nós sabemos isso. Ele vai analisar se a empresa é viável ou não, se não for, ele não é minha cara. Entendeu? Ele não vai lá colocar o nome dele nisso. Entendeu? Agora, a reclamação de todos os juristas na área de recuperação judicial aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque eu tive a oportunidade de participar do processo lá de veio, eles disseram que a grande frustração deles é o dever de casa está ali, o cara não. Ele perde 2 vezes, né? É o principal risco, né? Cumprir o dever de casa. Eu me lembro de um jurista que me falou assim: ele não fez o dever de casa, mas eu recebi o meu. Ele está errado, não. Eu disse a você qual é o caminho, você não quer seguir. Pelo menos ele orientou, fez a parte dele, né? E tem juristas muito bons, tem todo em cima, olha, não vai por aqui não, vai por ali e tal, etc. Sim, sim. É uma assessoria válida, uma assessoria que vale o valor que a gente paga. Doutor, e considerando que indo à falência, né, o final sendo
o drástico que seria a falência, isso gera uma série de impedimentos para o empresário, né? Daí a pouco ele não tem mais o que fazer, considerando algumas regras futuras, né? Alguns empresários, eles tomam uma medida extremamente equivocada, e isso é bastante comum, não apenas no Ceará, mas em outros estados. Ele viu que ele está quebrado, não vai conseguir honrar, ele fecha a empresa da noite para o dia, vai embora, deixa tudo na mão, aluguel e tal, etc. Aí vai a empresa com PJ, no nome de um laranja, ele está, na verdade, se enganando, né? Porque ele já sujou o dele. Sim. Então, está equivocado. Né? É porque ele não conhece o processo de recuperação judicial. Muito a legalidade que eu constituo. E até que onde ele pode chegar. Né? Pode chegar. Eu confesso que eu tive medo no início. Mas quando a gente terminou o plano do juiz, e ele disse, ok, concedo aí para eu virar mais coisa boa, vamos estar frente. Que bom. Mas foi muito trabalho. Que bom. E ainda. Que bom. Meu convidado de hoje é o Dr. Irã Melo, ele que é administrador de empresas e também é pós-graduado em Controladoria e Finanças, participando aqui do programa, e eu tenho o apoio da rede de laboratórios LAMIC. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tudo isso vai passar e quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, a rede de laboratórios LAMIC. Gripe não é só um resfriado. O vírus da gripe também é altamente transmissível e pode causar infecção respiratória grave. Por isso, é importante manter sua vacinação anual. Enquanto a vacina contra o Covid-19 não está disponível para todos, é melhor começar pela vacina da gripe. O LAMIC Vacinas está com um estoque de vacinas tetravalente da gripe, que protege contra 4 subtipos de vírus influenza. Reserve já a sua e de toda a sua família com pagamento facilitado em até 3 vezes. Conheça a rede de laboratórios LAMIC e o LAMIC Vacinas, em Juazeiro do Norte e toda a região do Cariri. Nossa missão é cuidar bem de você todos os dias. Um grande abraço a todos que fazem os laboratórios LAMIC. Doutor Irã, nosso bate-papo está excelente, mas eu preciso aqui fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Vamos tomar só um cafezinho e uma água, daqui a pouquinho a gente volta. Here we go. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco o meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pão é Bom Pão Nosso na minha casa. Cuidar da saúde da família é mais que nossa responsabilidade. É uma prova de amor. E pensando nisso, nós da São Geraldo Águas Minerais desenvolvemos um rigoroso padrão de qualidade. Nossa água é retirada diretamente da fonte, livre de contaminação, rica em sais minerais e sem nenhum tratamento químico. No Cariri, beba água mineral São Geraldo. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL e Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 88 99961 3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias.
Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados. Acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados. A única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço, via de ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 88-9-8853-0654. Falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água e já estamos de volta. Mas agora para agradecer, né? Depois de uma aula que nos foi proporcionada aqui pelo nosso convidado, tenho mais aqui a agradecer pela brilhante contribuição dessas informações relevantes aqui ao nosso programa. Doutor Irã, muito obrigado. Eu espero tê-lo novamente no nosso programa, tratando de outro tema, para a gente conversar um pouco mais, tomarmos um cafezinho, em breve, quem sabe, presencial, né, nos nossos estúdios em Fortaleza. Talvez lhe ligue para a gente tomar um café. Será uma honra, viu? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço e desejo de coração que de alguma forma eu tenha contribuído para as pessoas entenderem as possibilidades de você continuar o seu negócio, mas principalmente a importância de, ao decidirem por um processo desse, a necessidade da mudança de postura, da mudança de direção, de deixar o coração de lado para agir como empresário. Eu digo que CNPJ tem coração é CPF. Perfeitamente. Então, se você agir como empresário, souber separar o CPF do CNPJ, não tem por que você ter receio. Agora, não caiam na mão de aventureiros, porque é assim. Que bom, que brilhante encerramento. Muito obrigado mais uma vez ao doutor Irã Melo, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando, você não pode esquecer, né? A pandemia continua, portanto, a nossa orientação é de que você continue usando máscara, continue obedecendo o distanciamento social, lavando as mãos, usando álcool em gel. Afinal, são os melhores meios de combate ao Covid-19, segundo aqueles que entendem de saúde. E a nossa orientação para que você nos acompanhe diariamente é: não tenha medo, tenha muito cuidado. Fiquem com Deus. Vem aí mais uma edição do programa Dicas de. Tchau, tchau, até lá.